Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Brainstorm, podcast de criatividade e economia criativa das faculdades de design da Universidade de Rio Verde. Eu sou o professor Márcio, diretor da faculdade de design. Aqui comigo hoje estão o professor Janiel de Souza Paraguai, que é designer gráfico e professor da faculdade de design, e o professor especialista Thiago Macedo, que é graduado em comunicação social, especialista em cinema e linguagem audiovisual e também professor da faculdade de design da UNRV, além de ser designer gráfico da assessoria de comunicação aqui da UNRV. Tudo bem, professores? Tudo bem, Márcio? Tudo bom, Márcio? Já agradecer de antemão para a gente bater um papo aqui sobre design. Janiel, obrigado também. Vamos lá. Na última edição, a gente conversou sobre o que faz o designer de interiores. As faculdades de design da UNRV são compostas por 2 cursos, né? Nós temos o pessoal do design de interiores, que vocês já conheceram na edição anterior, e o pessoal de design gráfico. E hoje a gente está aqui conversando com a equipe de design gráfico sobre o que é, o que faz, o que come, como se reproduz o designer gráfico. Começar falando, afinal de contas, o que é design gráfico, né? A gente viu na edição anterior o que é o design de interiores, e agora eu quero saber, professor Thiago, nas suas palavras, o que é o design gráfico? Bom, professor Márcio, o design gráfico ele é uma área do conhecimento, uma área de atuação e que dá conta do desenvolvimento de peças visuais, da organização visual, de elementos como cores, imagens, textos, etc., de forma a materializar projetos que estão conectados com a comunicação. Eu diria que seria a parte visual da comunicação. Um termo que a gente escuta muito quando fala de design é justamente essa questão de comunicação visual, né? Passar uma mensagem por meio de imagens, de símbolos, de cores. Eu tenho aqui uma citação de um autor falando mais formalmente o que é o design gráfico. E ele fala o seguinte: design gráfico é a área do conhecimento e a prática profissional específicas relativas ao ordenamento estético formal de elementos textuais e não textuais que compõem peças gráficas destinadas à reprodução com um objetivo expressamente comunicacional. Isso quer dizer mais ou menos o seguinte: eu tenho uma mensagem para passar para as pessoas, né, geralmente em contexto de meio impresso ou meio digital, e existem várias formas de passar essa mensagem. Algumas formas facilitam o entendimento, outras formas dificultam o entendimento correto dessa mensagem. Eu acho que a principal atribuição do designer gráfico nesse contexto aqui é facilitar com que a mensagem chegue de maneira correta à pessoa que ela se destina. Mais ou menos alguma coisa por aí, professor Janiel? Márcio, eu acredito que você foi bem sucinto, né, na sua forma de colocar a questão desse tema. O design gráfico, o conceito ele praticamente nasceu muito depois, né, do que a própria prática, porque a prática do design ela já é conhecida pela humanidade tem muito tempo. A prática da comunicação visual, a gente está buscando se comunicar por signos visuais, né, há muitos séculos, né, há milênios na realidade. E o design gráfico ele é um aprimoramento dessa comunicação, pensando em termos de tipografia, pensando em termos de cores, pensando em termos de características que vão até mesmo em relação à leitura de certas culturas. Então a gente faz um apanhado de vários fatores, né? Então assim, o design ele é conhecido por ser multidisciplinar e a partir desse apanhado nós produzimos um tipo de comunicação que entendemos ser a mais adequada para aquilo que se deseja transmitir, né? E geralmente o designer gráfico ele está trabalhando até em equipes multidisciplinares, mas mesmo a gente confunde um pouco as atribuições, né? O designer gráfico geralmente está trabalhando junto com o publicitário, com o profissional de marketing. Quais seriam as diferenças principais entre o trabalho do designer gráfico, o trabalho do publicitário, o trabalho do profissional de marketing e outros profissionais correlatos? Márcio, eu acredito que o designer gráfico ele fica muito a cargo nesse processo de comunicação desse desenvolvimento estético visual mesmo dos materiais. Ao passo que profissionais de marketing e de publicidade
meio que eles iniciam o processo muitas vezes, né? O profissional de marketing, ele vai, de repente, pensar uma campanha, definir um conceito a ser explorado num determinado material para um determinado cliente. A publicidade vai trazer outras ferramentas para que isso seja executado, esse planejamento que foi feito. E aí a publicidade me parece uma área mais abrangente, tem ali gente especializada em produção de texto, em lidar com mídia, fazer mapeamento de quais mídias são mais interessantes para que sejam utilizadas naquelas campanhas, pesquisa de público, etc. E o designer gráfico, ele fica mais ali na ponta desse processo, ele, no final das contas, vai dar cara para essa ideia que muitas vezes vem do cliente, é elaborada pelo pessoal do marketing, o pessoal de publicidade traz uma série de outros elementos para, no final da ponta, o designer receber isso que deve ser produzido e ele efetivamente vai... É bem isso mesmo que eu acredito. É dar cara para os materiais, para a comunicação. Ele é responsável por isso, no fim das contas. Deixa eu usar uns exemplos meio extremos para tentar ilustrar essa questão da cara da comunicação, né? Então, imagina que eu tenho que vender um determinado produto e esse produto é destinado para pessoas da terceira idade, né? E eu tenho uma versão desse produto que vai se lançar no mercado para ser vendido para adolescentes, né? Então, dá para visualizar aí que eu não posso me comunicar da mesma forma para esses dois públicos, porque eles têm interesses diferentes, visões diferentes, né? A maneira como eu atinjo um público não é necessariamente a maneira como eu atinjo o outro, né? Então, até a cara da comunicação, a mensagem pode ser a mesma. Compre esse produto, use esse serviço. Mas a maneira como eu vou me expressar visualmente para atingir esses dois públicos é muito diferente. Então, eu acho que é uma ilustração boa disso. Sim, e assim, quando eu digo que ele está na ponta, ele é responsável por dar essa cara, não quer dizer que isso seja simples também. Não é porque ele está no final do processo que também todo mundo já mastigou tudo, já entregou tudo pronto para ele. É exatamente isso. Como elaborar essa mensagem visual fica a cargo do designer gráfico. Então, existe por trás disso um trabalho de elaboração, de pesquisa, de análise, de escolhas de formas, de cores, etc., que também é algo que não é simples. Não é porque também o designer está na ponta do processo que chegou tudo simples para ele resolver. Muito pelo contrário. Ele tem que decodificar tudo isso e dar essa cara visual, esse aspecto de peça gráfica, né? Uma coisa que eu sempre gosto de salientar é que o design gráfico, especificamente, ele é algo bastante especializado. Então, assim, é algo que remete a um tipo de repertório visual que é muito mais amplo desse segmento do que nos segmentos, por exemplo, de publicidade e de marketing. Justamente pelo caráter generalista, né, que existe nessas duas práticas. Então, uma vez eu vi uma comparação de um professor que tive e ele dizia que o marketing ele abarca praticamente a maior parte, né, da área comercial. De uma forma mais especializada dentro do marketing estaria a publicidade, de uma forma ainda mais especializada dentro da publicidade estaria o design gráfico, né? Então ele seria essa representação dessa excelência visual de uma pessoa que domina ferramentas e um repertório distinto para poder fazer criação de signos visuais e trabalhar com isso. E no final das contas, né, Janiel, o caráter estético da comunicação fica a cargo do designer gráfico. Exatamente. Eu acho isso uma coisa tão interessante que você pode não ter nenhum conhecimento técnico em design gráfico, mas se você olha para alguma peça gráfica e tem alguma coisa fora do lugar, errada, parece que você olha para aquilo e fala, isso aqui tá me incomodando, eu não sei o que é, mas tá me incomodando, essa cor tá errada, isso aqui tá torto, né? E é uma coisa que traz muita angústia. Você pode não conhecer nada de design gráfico, mas se a escolha foi infeliz para aquela peça gráfica, você sente que aquilo tá errado. Tem alguma coisa estranha naquela peça. As pessoas não sabem, quando olham para um projeto, para uma peça, para um outdoor, para um cartaz, para um post de rede social, elas não sabem dizer por que aquilo ficou esteticamente adequado, ficou bom. Mas elas sabem apontar por que não ficou. Porque o erro, na hora da elaboração, ele realmente grita, né? Então, é um cuidado que deve
ser tomado pelos designers. Por isso é tão importante, né? Tão especializado, como disse o Janiel. Professor Janiel, continuando sobre essa questão de comunicação visual, uma das principais atribuições do designer gráfico é a questão da identidade visual de empresas, né? Por exemplo, o logotipo da Coca-Cola. Eu consigo ver o logotipo da Coca-Cola em qualquer lugar, em qualquer cor, eu posso mudar a cor dele, mas desde que tenha aquela forma, eu sei que é o logotipo da Coca-Cola. Né? Eu posso ir para um país e não falar o idioma. Né? E pode estar escrito o logotipo com os caracteres. Eu vou para a China, está escrito em chinês. Mas só por conta daquelas curvas, daquela cor, daquela aplicação, eu sei que é o logotipo da Coca-Cola. Essa questão de você trazer a identidade da empresa para um desenho, para uma gravura, para uma ilustração, é uma coisa que eu acho muito interessante no trabalho do designer gráfico. Como que o designer gráfico consegue fazer isso? Eu acho muito interessante alguns aspectos históricos que praticamente balizam essa prática, né? Uma coisa que eu sempre me lembro, por exemplo, é da questão da heráldica, né? Que foi muito utilizada na Idade Média na identificação de determinadas famílias, né? Então se identificava determinadas famílias a partir de símbolos locais, símbolos daquelas terras e a partir de determinadas cores que eram pigmentos que eram encontrados naquele local. Então, o fato da heráldica inspirar esse tipo de identificação foi uma espécie de sinalização, né, para posteriormente se haver uma identificação empresarial, né, uma identificação corporativa. E a identidade visual é justamente isso. Ela é uma decodificação dos valores daquela empresa, do significado, né, do conjunto de fatores que aquela empresa opera de uma maneira visual, né? Seja a partir das fontes que foram utilizadas, das cores que foram utilizadas, de determinadas formas. E isso vai ser bem sucedido se ele tiver um apelo que seja universal, né? Que ele consiga ser decodificado por pessoas que têm níveis de conhecimentos diferentes, que têm níveis de repertório visual muito diferente, né? Então, essa é uma necessidade quase que imperativa em tempos como os nossos, né? Então, assim, num tempo como o da internet, onde todo mundo está falando o tempo todo no digital, e até antes disso, né, já existem alguns séculos que isso perdura, nós vemos essa necessidade de identificar corporações, né? Só abrindo um parêntese aqui, a heráldica é uma área histórica da arte e do design, está lá no conjunto, que funciona basicamente assim: eu sou uma família, eu sou o dono dessa terra, eu sou o rei, né? E eu quero deixar minha marca, eu quero deixar a marca da minha família para que as pessoas saibam que isso veio de mim, né? E isso a gente começou a adotar símbolos, as famílias reais começaram a adotar símbolos, e os camponeses, com o tempo, só de ver aquele selo, só de ver aquela marca, ele sabia que aquilo pertencia ao rei ou pertencia àquela família, né? Então é mais ou menos isso. Um exemplo de heráldica são aqueles brasões das famílias reais, né, que se usava muito na Idade Média e até algum tempo atrás, mesmo o símbolo da Rainha Elizabeth, né, que o objetivo é justamente esse: você bater o olho e saber que pertence àquela família, àquela identidade. Não muito diferente do logotipo da Coca-Cola, do logotipo do McDonald's, do próprio logotipo da UNIRV, né? Você vê o logotipo da UNIRV, você não enxerga a cor, você não enxerga a forma, mas você sabe que é a UNIRV. Né? Ou às vezes você não enxerga o que está escrito, porque está longe, está pequenininho, mas só pela cor e pela forma você sabe que tem aquele nome escrito lá. A gente vai dar uma pausa agora, e quando a gente voltar, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa questão das atribuições do designer, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o curso de design gráfico aqui da UNIRV. Afinal de contas, eu preciso saber desenhar para fazer design? Aquela pergunta que é repetida várias vezes durante o nosso primeiro período, durante o período de inscrição do vestibular aqui. Eu preciso desenhar para fazer design. Quando a gente voltar, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Olá, bem-vindo, bem-vinda de volta ao Brainstorm, podcast de criatividade e economia criativa da Faculdade de Design da UNIRV. E hoje a gente está conversando sobre o que é e o que faz o designer gráfico. Eu estou aqui com o professor Janiel e o professor Thiago.
Professor Tiago, antes da gente sair para o intervalo, eu comecei a falar sobre aquela grande pergunta que é constante em todo o processo seletivo aqui na UniRV. Eu não sei desenhar, eu posso fazer design gráfico? Claro que pode. Claro que pode. Saber desenhar, eu acredito que seja um plus. É algo que vai te ajudar muito nessa profissão, até ter mais possibilidades de trabalho. Você vai, de repente, conseguir enveredar por uma carreira de ilustrador, por exemplo, fazer peças conceito, mais bem acabadas e tal. Mas eu não acredito que isso seja fundamental para exercer essa profissão. O design, eu vou falar um pouco do meu começo, que eu não sabia desenhar. Aliás, eu caí no design gráfico meio de paraquedas, eu sou publicitário por formação. Comecei trabalhando como designer gráfico, queria ser redator. Calhou de eu começar a trabalhar como designer gráfico, e era um tempo, assim, estamos falando dos anos 2000, 2001, 2002, onde a internet estava estabelecida, mas ainda vários elementos que facilitam a vida do designer não estavam presentes ainda, como bancos de imagem, eram extremamente caros, a fotografia, a moçada ainda tinha que revelar, fotografia analógica, depois escanear a foto, depois fazer um tratamento no software. O que eu quero dizer com isso? Que a gente deveria resolver os problemas de design muito com as bases do design. Tipografia, cor, formas, texturas. No lugar. Exatamente. Exatamente. Com esses elementos básicos do design mesmo, né? E eu não sabia desenhar. Então, a minha formação e o meu desenvolvimento particularmente está muito ligado a essa questão muito da falta de insumos e também da incapacidade do desenho. E eu busco uma outra forma de trabalhar mais focado nesses elementos principais, elementos básicos, né, do design. Acho que muito mais importante não, mas é muito importante você ter noções de perspectiva, de proporção. Isso vai te ajudar enormemente no desenvolvimento dos projetos. Mas ser um exímio desenhista necessariamente é fundamental. E uma outra coisa que eu sempre respondo é que as habilidades básicas de um designer a gente vai oferecer aqui na universidade, né? Nós temos disciplinas que oferecem noções de tipografia, disciplinas que oferecem noções de desenho. Então, se você não sabe desenhar absolutamente nada, ótimo, a gente está aqui para te ajudar, né? Você obviamente vai ter que fazer os exercícios, as atividades, o seu papel como estudante, mas as habilidades que você precisa como designer, a gente fornece no curso, durante a sua formação. Então, se você não sabe absolutamente nada de cor, de material, de aquarela, a gente vai ter aulas disso, né? E a faculdade de design, tanto gráfico quanto interiores, a gente tem várias aulas, várias atividades práticas em oficina, em que você vai se familiarizar com esses materiais, né? Então, mais do que a obrigação de saber desenhar, a gente está interessado na sua disposição para aprender, né? Professor Janiel, como que é a sua experiência com desenho? A minha experiência com desenho foi bem semelhante à do professor Tiago. Eu tive uma prática muito precária quando eu era criança. Nunca me desenvolvi muito nisso. Eu entrei para o curso de design praticamente sem ter uma habilidade muito grande. E depois que eu terminei o curso, eu comecei a me interessar por algumas áreas. Eu fiquei estudando ilustração durante um tempo. Depois de um tempo eu comecei a fazer pintura em tela, pintura em acrílico, consegui desenvolver algumas coisas. E muito desse trabalho eu considero de qualidade, né, a meu ver, tendo uma visão mais afastada. Mas foi algo que foi desenvolvido de forma posterior ao curso. Não foi algo que eu desenvolvi antes de entrar no curso. E foi uma questão por gosto, assim, porque na minha prática como designer, ao longo da minha carreira, praticamente eu usei poucas vezes essas habilidades. Na maior parte das vezes, o que eu faço é bastante semelhante e é a manipulação e a prática dos fundamentos mesmo, de conhecer os fundamentos, de aplicar esses fundamentos a um determinado contexto histórico e cultural e buscar a melhor solução para aquele problema de comunicação.
Eu coloquei aqui no roteiro, mas eu acho que foi meio que já resolvido. Mas se vocês quiserem se aprofundar um pouco nisso, o que afinal de contas se estuda na faculdade de design gráfico? O que a pessoa pode esperar, quais habilidades que ela pode esperar desenvolver aqui na faculdade de design gráfico nos 2 anos e meio do nosso curso? Eu acredito, ela vai ter contato com essas disciplinas básicas que vão fundamentar, vai fundamentar os meninos em termos de bagagem visual, cultural, histórica, relacionados à história da arte, do design principalmente, aspectos como semiótica, como teoria de forma, teoria de cores, fotografia, indo já para uma parte mais específica. A gente sabe que o design gráfico ele tem áreas em que os alunos de repente podem se aprofundar e trabalhar só com aquilo. Eu quero só criar identidade visual, eu quero só criar embalagem, só criar periódicos ou interfaces para aplicativos ou ilustrar. Bom, aqui dentro a gente vai dar esses subsídios através de disciplinas específicas em cada uma dessas áreas, onde a gente vai dar as bases fundamentais para o desenvolvimento desses projetos, metodologias a serem aplicadas, o que se deve levar em consideração para o desenvolvimento de cada um deles. Assim, de forma geral, é isso. A gente apresenta as várias possibilidades de atuação e tenta desenvolver com eles projetos para que eles consigam trabalhar naquilo que eles se sentirem melhor dentro dessa área, que tem muita possibilidade, né? Eu coloquei aqui alguns nomes de disciplinas para vocês verem como diverso o curso é. Nós trabalhamos com fotografia, então você vai aprender as noções por trás de como se enquadra, os equipamentos, a iluminação, o posicionamento, sobre como se lê uma imagem, né? Afinal de contas, as imagens têm significado, e às vezes o significado da imagem é bem proposital. A imagem, uma fotografia, uma ilustração foi feita daquela forma para passar uma mensagem, né? E como que se lê isso. Questões de história da arte e história do design, até para que a pessoa tenha uma bagagem visual, né? Para aprender a usar esses elementos a seu favor na comunicação visual. Tipografia e diagramação, que é a escolha de fontes, escolha de posicionamento de informação. O professor Thiago pode falar mais sobre isso do que eu. Modelagem 3D e animação, então a gente faz modelos em 3D e a gente aprende princípios de animação. Design de embalagem, né, que é uma área em que o designer tem atuado bastante aqui na nossa região. Criação de interface para software, que é uma área de interface entre o pessoal do design gráfico e o pessoal do desenvolvimento de software, a cara do software. Eu falo muito com os meus alunos de engenharia de software que, por mais avançada que seja a tecnologia de programação, é a cara do software que o usuário vai ver. Então a gente tem que tomar um cuidado especial com isso, né? Muitas vezes eu deixei de usar um aplicativo porque ele simplesmente era difícil de usar. Isso tem mais a ver com a interface do que qualquer outra coisa de tecnologia. Só para vocês terem ideia de quão diversa é a área de atuação do designer gráfico. Professor Janiel, você tem alguma experiência nessas outras áreas do design, além da simples criação, além da criação de identidade visual? Ao longo da minha carreira, eu fiz muita coisa em outros campos também, né? Então, o design gráfico, como você falou muito bem, Márcio, ele é uma área muito ampla. Ele tem um tipo de perspectiva que a pessoa que está adentrando ao curso na primeira vez, ela não se imagina. Eu mesmo, quando eu entrei, minha principal experiência foi principalmente na criação de peças gráficas e criação de identidades visuais. Eu fiz alguns materiais também com ilustração depois. Depois desses materiais com ilustração, depois de um tempo, houve momentos em que houve essa necessidade da criação de interfaces também para aplicativos. Posso enumerar outras coisas também, como design editorial, design de embalagens, em muitos casos. E algo que é bastante recorrente, principalmente aqui dentro da nossa realidade local, é que o designer ele precisa ser um pouco generalista para poder atuar aqui, por conta que nós temos uma demanda muito grande e uma demanda que carece de profissionais que vão atuar nessas áreas, né? E muitas vezes o caminho a pensar de uma forma mais local é você ser uma pessoa mais generalista e trabalhar em vários campos distintos, né?
não impedindo que você tenha uma performance melhor em determinados campos ou que você queira se especializar e atuar apenas em um campo específico. Uma coisa que você falou aí que é importante salientar é o quanto a área está carente de profissionais, né? A gente teve agora a pandemia, a gente tem aquela questão lá de conhecer restaurantes só pela identidade visual, só pela presença online. Então tem muitos lugares aqui que eu peço comida pelo aplicativo que eu não conheço o local fisicamente, e tudo que eu sei da empresa é a presença online da empresa, é o Instagram, as fotos, né? E aquilo lá é tudo proposital. Alguém tirou aquelas fotos daquela forma, alguém posicionou aqueles elementos, alguém escolheu aquelas cores, e geralmente é um designer gráfico que está por trás disso, né? E a gente, principalmente agora nesse ambiente pós-pandemia, a gente nunca dependeu tanto desse profissional, e é uma área que está realmente carente de profissionais, né? É uma oportunidade para você que quer mudar de área. A gente tem vários alunos que estão aqui na segunda graduação, e também oportunidade para você que está querendo se ingressar no mercado de trabalho, porque ele está realmente muito aquecido. Professor Thiago, o que você pode falar sobre a estrutura do curso de design gráfico da UniRV? Nosso curso é um curso menor, com duração menor, né? E muita gente acha que por ser um curso com duração menor, ele é um curso inferior. Até eu já escutei essa palavra aí, porque é um curso, não é possível que um curso de 2 anos e meio forme um profissional tão qualificado quanto um curso de 4 anos, que é a duração que geralmente tem um curso superior. Eu particularmente, a minha graduação em publicidade e propaganda ela foi de 4 anos. E fazendo uma comparação do que eu vi durante a minha graduação com essas disciplinas mais específicas de atuação, eu acredito, trazendo para o universo do nosso curso de design gráfico, a diferença é que aqui as disciplinas elas vão mais direto ao ponto. Disciplinas muitas vezes generalistas, de um caráter mais reflexivo, filosofia, sociologia, antropologia, que são disciplinas importantes, sim, mas o foco do curso é realmente, em 2 anos, 2 anos e meio, formar um profissional que esteja apto a atuar no mercado. Então é diferente, né? Não é a mesma proposição. De forma específica, a gente vai trabalhar as disciplinas que são trabalhadas no curso vão trazer esse embasamento para que o aluno saia pronto para atuar nas mais diversas áreas do design, né? É uma outra modalidade e que não há, na minha opinião, nenhuma perda em relação aos conteúdos que me são importantes para a minha atuação. A graduação, o bacharelado, né? Eu fiz um bacharelado em publicidade e propaganda, ele tinha 4 anos por conta dessas outras disciplinas. Aqui é mais prático, né? Até por isso esses cursos de uma duração menor, como design gráfico, tem atraído muita gente, porque eles exatamente têm essa característica de serem mais diretos, digamos assim. Uma coisa que eu gostaria de salientar é o fato de que dos grandes méritos, né, da faculdade de design é a quantidade de profissionais que nós formamos que hoje estão trabalhando em diversas áreas, né? Então nós formamos nessa universidade pessoas que hoje estão no mercado de fotografia, pessoas que hoje dirigem empresas voltadas à produção de vídeos, dirigem empresas voltadas à produção de material 3D, dirigem empresas voltadas à publicidade. Então é muito diverso as possibilidades, e vários dos nossos egressos são pessoas que hoje gozam de sucesso no mercado de trabalho por conta da formação aqui adquirida, né? Então tá, pessoal, essa foi uma conversa, a gente só abordou a superfície de tudo que o designer gráfico pode fazer. Eu convido vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo a conhecerem o curso de design gráfico da UniRV. Acessem o unirv.edu.br, se informem sobre as datas dos vestibulares e venham fazer design com a gente, venham conhecer mais sobre essa área, tanto design de interiores quanto design gráfico, no nosso caso de hoje. E te espero nas próximas edições aqui do Brainstorm, o nosso podcast da Faculdade de Design Gráfico e Design de Interiores da UniRV.